Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. O caminhar em uma região desértica, nós aqui no nosso país não temos desertos, temos regiões áridas. Mas na Palestina existem muitas regiões desérticas, na África existem muitas regiões desérticas, na América do Sul existem regiões desérticas, que são regiões de diversas adversidades. São lugares secos, quentes, que têm vida muitas vezes, mas uma vida sorrateira, uma vida oculta, uma vida pobre, às vezes vida praticamente nenhuma. O deserto é um lugar difícil, árido, quente, com pouca água, sem nenhum conforto, que pode matar. Agora, quando nós transformamos a palavra deserto em condições adversas, muitas vezes nós vivemos nessa vida, mesmo com o conforto das grandes cidades, nós enfrentamos verdadeiros desertos, né? Muitos de nós enfrentamos, ou talvez venhamos a enfrentar, queira Deus que não, certos desertos em nossas vidas. São períodos de nossa vida em que parece estar tudo vazio, em que parece que não estamos na presença de Deus. Parece que estamos desamparados, parece que estamos sozinhos. Nós temos as situações adversas e as situações desérticas, principalmente espirituais em nossa vida. Mas isso nos faz crescer. Vejam que grandes homens que dependiam, na Bíblia, grandes homens que dependiam da atuação do Espírito de Deus, eles se retiravam para o deserto. Porque no deserto, com toda dificuldade, com toda a solidão, eles se capacitavam espiritualmente. Eles aprendiam muitas coisas que no meio da fartura da cidade não se consegue compreender, não se consegue aprender. Jesus fazia muito isso. João Batista fez isso. Muitos outros homens profetas fizeram isso. Foi na solidão e foi nas regiões áridas, nas condições adversas, que esses homens se capacitaram moralmente e espiritualmente. O deserto não é apenas uma região árida, cheia de areia e sol e escaldante. O deserto é também um lugar de forjar caráter. E muitas vezes nós temos que forjar o caráter no deserto, nos desertos que surgem em nossas vidas, nas nossas adversidades, né? Fazendo uma comparação entre o ambiente desértico, entre o clima desértico e o deserto que muitos de nós já tivemos que enfrentar, nós podemos tirar algumas pequenas conclusões sobre isso. A primeira conclusão que eu tiro é que nós aprendemos a olhar para o alto. Uma pessoa, quando atravessa o deserto, ela aprende a olhar para o alto. Sim, aqueles que vivem nas regiões desérticas, eles não têm muita coisa para olhar na parte de baixo, mas aprendem a olhar para o alto, para ver como está o tempo, olham para os horizontes, porque de lá pode vir ajuda, como pode vir também ameaça. Nas situações desérticas, os homens aprendem a olhar para o alto. Sim, nós aprendemos a olhar para o alto. Muitos de nós moramos nas grandes cidades e o máximo que as pessoas olham é para um sinal verde ou para um sinal vermelho.
mas não olham realmente para o alto no sentido moral e no sentido espiritual. Tiago, no capítulo 1, verso 17, nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Às vezes nós precisamos atravessar um deserto para nós aprendermos a olharmos para o alto e dependermos das coisas que vêm do alto. Isso, transferindo para o campo espiritual, é essa verdade que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Muitas vezes, no conforto da cidade, nós esquecemos disso. Em segundo lugar, nas regiões desérticas, nós aprendemos a depender de Deus. Sim, nós precisamos aprender a, andar na direção de Deus. Muitos de nós, por enfermidade, por certas carências, por certas situações que nós passamos, nós ficamos sem uma direção. Mas quando nós temos Deus na direção de nossas decisões e de nossos sentimentos, nós aprendemos que Ele é a direção correta. Nós aprendemos a olhar para frente e para o alto, e para o horizonte, e aprendemos a depender de Deus. Por isso, muitas vezes, Deus permite que nós enfrentemos certas situações desérticas para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos confiar em seu amor e no sustento que só pode vir dele. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz uma coisa que a gente já conhece e podemos vincular a essa mensagem. Eu sou a videira, disse Jesus. Vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós homens somos maravilhosos, inteligentes, criativos, perspicazes. Muita gente diz que vive de uma fé raciocinada, de uma fé lógica, de uma lei de ação e reação, de uma lei de um nível diferente do estabelecido pelas Escrituras. São homens que estão dizendo que não precisam depender de Deus e sozinhos eles conseguem direcionar-se no campo moral e espiritual. Falácia, mentira e engano de Satanás. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Se o indivíduo não estiver vinculado ao Espírito Santo de Deus, à palavra de Deus, ele não está vinculado a Jesus. Eu vou repetir para que alguns entendedores ouçam e também entendam. Para que a pessoa esteja vinculada à vontade de Jesus, a Jesus como Senhor e soberano, é preciso que ele esteja vinculado à palavra e vinculado à atuação do Espírito Santo de Deus. Muita gente pensa estar assim com Jesus, menosprezando a palavra e o Espírito da verdade. Jesus está dizendo aqui que essas varas foram quebradas, destacadas e jogadas fora pelo pecado da autossuficiência. Quando Jesus quer que nós estejamos vinculados a Ele pela palavra e pelo Espírito, é porque Ele quer que nós aprendamos a depender de Deus. Em terceiro lugar, nas regiões desérticas, você está isento dos cuidados desse mundo. Os cuidados desse mundo, que são tão confortáveis, né? Se eu sair agora daqui da minha casa, eu vou encontrar mercados, farmácias, 2 excelentes restaurantes aqui que nós frequentamos. Nós temos táxi à vontade, condução à vontade, luz, gás, telefone. Que maravilha! Mas quando vem o deserto,
Não existe nada disso. Então, no deserto, nós aprendemos a nos contentar com pouco, a valorizar o que nós temos. Porque muitas das coisas que nos cercam e que são para nós fartura e são também conforto, nos engordam, nos enchem de gordura, digamos assim, e nos fazem ventres preguiçosos. Mas nas regiões desérticas é que nós desenvolvemos o nosso espírito. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 19. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra de Deus, e ela fica infrutífera. Muitos homens nas grandes cidades brasileiras ouvem a palavra de Deus e dizem: eu não preciso disso. Eu tenho aonde morar, eu tenho aonde comer, eu tenho aonde dormir, eu tenho amigos suspeitos, mas tenho amigos, eu tenho dinheiro, não sei quando acaba, mas tenho. Então, os cuidados desse mundo afastam o homem das coisas espirituais. O homem que é realmente sábio, e o homem que já passou por situações desérticas, ele sabe valorizar as coisas boas desse mundo, né? Mas sabe também sobreviver na, digamos, escassez. Então, os cuidados desse mundo, as farturas desse mundo, nos tornam, como eu disse, gordos e flácidos. Nós somos extremamente... vivemos numa, digamos, grande lassidão espiritual devido aos confortos que o mundo nos proporciona. E nós, quando enfrentamos situações desérticas e ficamos sem esse conforto todo, é que nós passamos a depender de Deus. É que nós passamos a não permitir que o conforto desse mundo sufoque a palavra de Deus, a palavra de revelação, a palavra de transformação, a palavra de regeneração. Outro seria o quarto exemplo. Nas situações desérticas, nós nos capacitamos espiritualmente, porque nós temos tempo de pensar, raciocinar e muitas vezes meditar. E porque o homem, com todo o conforto que o cerca, depende de coisas materiais, porque ele visa satisfazer principalmente a carne, mas o espírito, a alma e o espírito ficam relevados a uma situação inferior. Mas quando vem a situação desértica, nós nos capacitamos espiritualmente. Nós aprendemos a depender de Deus, a esperar, a perdoar, a conceder, a termos misericórdia, a termos tolerância, a discernir melhor todas as coisas. Então, muitas vezes, vêm as situações desérticas que todos nós tememos, mas muitas vezes são elas que nos aprimoram e até nos salvam. Quanto a isso, nós temos o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, que ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É nas regiões desérticas que nós aprendemos que, por mais preparados espiritualmente que nós estejamos, nós precisamos da intervenção soberana e efetiva de Deus em nossas vidas. Porque o grande segredo é nós termos um espírito novo e o Espírito de Deus dentro de nós. São dois espíritos. O nosso espírito regenerado, muitas vezes após uma situação desértica, e a atuação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E mais um exemplo só. Nós aprendemos a nos contentarmos com pouco. Sim, muitas vezes nas grandes cidades nós temos todas as farturas, toda a
fartura possível. O nosso cálice transborda. Nós temos mais do que nós precisamos. Não é mesmo? E tem gente que compra, que troca, que planeja, nunca está satisfeito com nada. Mas nas regiões desérticas, nós aprendemos a nos satisfazer com pouco. Há muitos momentos em nossa vida. Quem não passou por isso, eu não estou desejando que passe. Mas eu já passei. Há situações em nossa vida que não há pão, não existe água, não existe carne e não existe afago que possa nos consolar, que possa nos dar esperança. Apenas nos contentarmos com a palavra de Deus, com a meditação, com a misericórdia de Deus em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4, verso 11, Paulo diz: não digo isso por causa de necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que eu me encontre. Quando o homem se torna moralmente e espiritualmente mais aprimorado, ele valoriza o pouco que tem. E muitas pessoas têm pouco, não é porque não possam ter mais, não é porque não possam ter muito, é porque valorizam aquilo que têm. Porque muita gente tem muito e está jogando fora, não é mesmo? Você sabe o que eu quero dizer. Muita gente não está satisfeita com a sua casa, com o seu carro novo, não é? Quer mudar até de esposa, quer mudar de bairro, quer mudar de roupa a todo momento. Ele quer mudar, ele não se satisfaz. Mas o homem que já enfrentou uma situação desértica, ele aprende a valorizar o pouco que tem. Um pouquinho de água numa região desértica, né? Um cantilzinho lá pela metade sacia a nossa sede, salva até a nossa vida. Então, no campo espiritual é a mesma coisa. Para muita gente, a palavra de Deus e a verdadeira fé cristã parece muito pouco. Mas se eles enfrentarem o deserto da, digamos, nossa autêntica situação, que é de pessoas carentes da misericórdia de Deus, eles vão ver que o muito pouco, ou o que parece muito pouco, é tudo aquilo que nós precisamos. Então, há vantagens de nós caminharmos muitas vezes nas situações desérticas, porque elas nos fazem olhar para o alto, nos fazem depender de Deus, nos fazem ficar isentos dos cuidados desse mundo, nos capacita espiritualmente e nós aprendemos a nos contentarmos com o pouco que nós somos ou com o pouco que nós temos. Isso naturalmente tem uma implicação espiritual. Vamos utilizar essa pequena mensagem, que foi aqui, eu tive que reduzir a metade e ser mais breve, vocês me perdoem, pela duração dos vídeos. Mas eu fiz umas 4 mensagens já sobre caminhando no deserto. Essa é a primeira parte. O deserto pode ser um lugar quente, seco, inóspito, e nós termos medo desse deserto. Mas é no deserto que muitas vezes muitos homens e mulheres aprendem a depender de Deus, a ter um espírito realmente voltado para as regiões celestiais. Que Deus abençoe você. Tenha uma noite boa em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.